O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia convocou esta conferência de imprensa para comentar aquilo que são os últimos resultados relacionados com o turismo da Madeira. Os resultados do mês de novembro foram apresentados recentemente, ontem, e as variáveis que caracterizam o setor na região e no país, naturalmente, são, obviamente, mais uma vez, negativas para a região autónoma da Madeira. A Madeira continua em contraciclo com aquilo que se passa no país e do que se passa, aliás, no mundo. As previsões, como sabem, da Organização Mundial do Turismo é de crescimento do setor do turismo em 2011 e também os resultados do setor em 2010 já são de crescimento face a 2009, crescimento significativo. A Madeira continua em total contraciclo, enquanto lá fora a situação é completamente diferente. Aqui é um cenário assustador do ponto de vista do setor do turismo. Quero também lembrar que este cenário de contraciclo não é um cenário de mês, de conjuntura, é um cenário estrutural. Eu lembro que o pior ano do setor do turismo de todos os tempos foi o ano de 2009 e 2010 será pior ainda que 2009 pelos resultados que nós temos, porque desde janeiro até novembro todos os indicadores, taxa de ocupação, receitas oferidas pelo setor da hotelaria, RevPAR e entrada de dormidas, todas essas variáveis diminuíram face a 2009. E, portanto, se em 2009 foi um mau ano, ou pior ano, 2010 ainda será pior que 2009. E, portanto, a primeira conclusão é que nós estamos perante um problema estrutural do turismo da Madeira, não uma situação conjuntural como os governantes, e nomeadamente a Secretária-Regional do Turismo, têm vindo a dizer e a propagandear de forma mentirosa, permitam-me que diga. Estamos perante um problema estrutural, mas o que nos surpreende mais e o que é mais relevante e é mais indigno do nosso ponto de vista para os madeirenses é o total desprezo da Secretaria-Regional do Turismo perante estes factos. Isto são factos, nós não inventamos nem criamos factos, estes são os factos. O setor do turismo está num colapso sem precedentes e há um desprezo e um silêncio total por esta matéria. O que nós reparamos é que, enquanto os empresários desdobram-se em iniciativas no sentido de garantir a sua competitividade, os trabalhadores tudo fazem para continuar a manter os seus postos de trabalho, vemos os governantes trancados nos gabinetes e completamente incapazes de enfrentar um dos piores momentos de sempre do turismo da Madeira. A crise do turismo, como já disse, passou a ser estrutural, e passou a ser estrutural porque o Governo não tem coragem, não foi suficientemente corajoso, não tem sido suficientemente corajoso para conciliar interesses e ter uma visão estratégica para o turismo. Isto é um dado muito importante. A visão estratégica para o turismo não existe, nós não temos rumo, nós não sabemos para onde ir e, como diz o ditado, quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. E isto tem sido, obviamente, a ruína total daquilo que são as variáveis principais do setor. Ora, enquanto isto acontece, 2011 está aí à porta e as políticas não foram mudadas, não há alterações, não há uma nova geração de políticas para o turismo e, portanto, o que se espera é uma bomba social no setor. Vamos ter, naturalmente, e infelizmente, se nada se fizer, e porventura já vamos tarde, um crescimento significativo do desemprego e a consolidação daquilo que tem sido o desespero do setor privado nesta área do turismo, ou seja, com falências evidentes neste mesmo setor. Eu quero dizer que todos já percebemos que o Destino Madeira está à venda e está em saldos. E mesmo assim, à venda e em saldos, ninguém compra. Reparem, nós temos menos clientes do que tivemos em 2009, o pior ano de sempre, e se quisermos comparar com a quantidade de hotéis que estão aí à venda e que ninguém compra também e que também estão em saldos. Ora, se houvesse dúvidas sobre aquilo que é a fragilidade hoje do setor de turismo na Madeira, estes dois dados comprovam que ninguém está confiante naquilo que é a robustez do nosso setor do turismo. E, portanto, o que nós concordamos, uma segunda conclusão, é que o setor corre o risco, do nosso ponto de vista, de colapsar nas mãos de uma secretaria que retirou tudo o que de bom tinha este setor e tinha este Destino Madeira de há alguns anos a esta parte. É bom não esquecer que este destino e este setor, no plano das regiões portuguesas, foi durante muitos anos uma das principais regiões de turismo em Portugal. Hoje, infelizmente, nos últimos 4, 5 anos, a Madeira tem vindo a perder terreno significativamente daquilo que é a robustez do seu setor. E isto tem a ver, obviamente, com as opções políticas. É, por isso, preciso uma reinvenção urgente do setor. E é por isso que nós vamos fazer um apelo e um desafio. Nós temos vindo ao longo destes anos a apresentar propostas, a apresentar soluções, a pedir que haja estratégia, a juntar a nossa voz àquelas pouquíssimas vozes da sociedade civil que dizem que é preciso fazer mudanças, aquelas que ainda têm coragem e não têm medo de dizer publicamente isto.
Nós temos vindo a fazer esse esforço, mas como é do vosso conhecimento e do conhecimento da sociedade civil, todas estas propostas têm sido chumbadas e têm sido, infelizmente, e não têm sido, infelizmente, apresentadas alternativas. Ora, a nossa proposta e o nosso desafio é muito simples. Nós desafiamos, de uma vez por todas, os empresários a dizer basta a esta desorientação estratégica. É preciso que os empresários percebam e interpretem o que se está a passar na região autónoma da Madeira em termos do setor do turismo. Estamos perante opções políticas destrutivas do setor do turismo. E, dada a forma como o PSD e o Governo têm vindo a tratar o setor e a completa desplicência como têm vindo a recusar propostas construtivas para o setor, só há um caminho, e o caminho começa a ser cada vez mais estreito e cada vez há menos tempo. É os empresários se juntarem e dizerem basta e garantirem que, a partir de agora, assumirão em mãos aquilo que é uma estratégia para o setor. Porque se não for assim, nós receamos, e cada vez este receio se torna mais evidente, que o setor vai entrar em colapso e vai entrar num estado muito, muito difícil, que poderá levar e arrastar consigo aquilo que é o pouco que resta da solvabilidade da nossa economia. E, portanto, este é o apelo que fazemos. Nós temos feito tudo, nós vamos continuar a fazer aquilo que é o nosso trabalho enquanto partido responsável. Temos um compromisso com a sociedade, mas neste momento já não chega. Como os senhores viram, as nossas propostas, nós apresentamos no quadro do Orçamento Regional quase uma dezena de propostas para o setor, sendo uma delas a mais importante do nosso ponto de vista, que é uma redefinição de estratégia do destino, e o PSD nem as discutiu e pura e simplesmente votou contra. Ora, neste momento só há uma solução, é a sociedade civil reagir e são os empresários dizerem basta e assumirem de alguma forma aquilo que é as políticas do turismo que têm que ser implementadas daqui para a frente. E isto é, obviamente, um desafio. Mas devo dizer que é bom que os empresários e a sociedade civil no geral tenham consciência que, se nada fizer, as coisas vão ficar bastante piores. E nós temos a consciência tranquila do esforço que temos feito no sentido de contrariar estes processos. Um apelo aos empresários, mas o que é que esperam dos empresários? Nós esperamos que os empresários, neste momento difícil, e tendo em conta que conhecem o diagnóstico da situação do turismo da Madeira, façam aquilo que a sociedade espera deles, que é procurem garantir que o turismo da Madeira continue a ser competitivo. E isso significa fazer aquilo que numa sociedade aberta, democrata, acontece, que é procurar a defesa dos seus próprios interesses em prol do destino Madeira. E isso significa pedir mais medidas, pedir uma nova geração de políticas, pedir uma mudança daquilo que têm sido os rumos do destino Madeira. Porque se essa pressão existir por parte da sociedade civil, não há margem de manobra no Governo para não ter que fazer isso. O Governo tem que fazê-lo e só faz se houver de fora para dentro uma pressão suficiente nesse sentido. E, portanto, nós estamos disponíveis para colaborar nessa plataforma, digamos assim, de pressão junto do Governo para uma mudança, mas achamos que sozinhos, obviamente, não é possível fazer mais. É preciso que os empresários deem um passo e acabem, de uma vez por todas, com esta política destrutiva, como já disse, repito, política destrutiva do setor do turismo da Madeira. Nós temos perfeita consciência de qual é o caminho que devia ser seguido. Achamos, apesar de tudo, que qualquer caminho a seguir tem que ser consensual. Não é possível, tem que se gerar consensos, não tem que ser totalmente consensual, mas tem que se gerar consensos e entendimentos. E os empresários têm um papel fundamental nessa matéria. E, infelizmente, o que nós temos visto ao longo dos últimos tempos, mas que julgamos que agora não há mais espaço de manobra para continuar este silêncio e este fingimento de que tudo está bem e que tudo se pode resolver da situação atual, nós achamos que é fundamental que haja esse esforço dos empresários e do setor e daqueles que têm responsabilidades no setor, no sentido de exigir mudanças no setor. Se isso não acontecer, infelizmente, o rumo está traçado. Julgo que nós não temos dúvidas sobre aquilo que vai acontecer daqui para a frente. Reparem que nós estamos com uma política de turismo igual àquela que fazíamos há 20 anos atrás. Mudou tudo à nossa volta. O turismo está numa situação completamente diferente daquilo que são as suas variáveis de intervenção. E o destino Madeira continua a ser gerido da mesma maneira que se geria há 20 anos atrás. Nós estamos no século XXI e temos políticas de desenvolvimento do setor do turismo do século XX. Ora, isto não vai, obviamente, acabar bem e é bom que os empresários tenham essa noção. Eu julgo que têm, eu julgo que estão conscientes, é preciso que, de uma vez por todas, percam o medo e possam reagir a este tipo de situação. Obviamente, se este fosse um diagnóstico errado,
enfim, nós não estávamos a fazer isto, mas isto é o diagnóstico adequado, é o diagnóstico que está oficial, o diagnóstico dos números que o próprio Governo Regional vai ter que apresentar proximamente, e portanto isto obviamente não abona a favor de ninguém, e confessamos a nossa preocupação. Nós não vemos neste Governo Regional, na situação em que está e eventualmente em alterações futuras, nenhuma solução que permita conceder esperança a uma solução para o setor do turismo. E, portanto, fazemos um apelo, mais uma vez, à reação da sociedade civil e, em particular, aos empresários, para que pressionam para uma mudança. Há entidades da sociedade civil que têm responsabilidades empresariais, responsabilidades do setor do turismo, que têm perfeita consciência de quais são os caminhos que devem ser seguidos e que mudanças é que devem ser feitas. Portanto, é bom que esses caminhos e essas mudanças não fiquem presos nos gabinetes e escondidos nas gavetas. Venham cá para fora e que seja feito um desafio adequado ao Governo Regional para debater até a exaustão aquilo que são os caminhos futuros do turismo da Madeira. Porque senão, obviamente, isto vai, como disse e como já referimos várias vezes, vai obviamente acabar mal, com prejuízo para todos nós. O prejuízo não é apenas para os empresários, o prejuízo será, naturalmente, para os empresários, para a sociedade civil, para aqueles que dependem do setor do turismo e, sobretudo, para aqueles que estão empregos hoje no setor do turismo. O emprego, se nós não conseguirmos salvar o setor do turismo da Madeira e salvá-lo deste descrédito cada vez mais evidente, nós teremos um problema ainda maior no quadro do desemprego, com questões sociais a agravarem-se por essa via. E, portanto, isto não é brincadeira nenhuma, isto parece ser, mais uma vez, mais um clichê da oposição, mas isto é o que se está a passar. E nós não estamos muito preocupados que se entenda isto como uma incapacidade do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia em alterar o status quo. Nós sabemos como é que funciona a Assembleia, nós sabemos a maioria absolutíssima que o PSD tem e temos consciência que aquilo que foram as nossas propostas sérias, responsáveis, construtivas, foram chumbadas de forma absolutamente inadmissível e, portanto, neste momento entregamos aquilo que são as nossas soluções nas mãos dos empresários para que eles possam também colaborar nessa matéria, se obviamente acharem que isso é relevante.